Estamos iniciando mais uma escola dominical online. Amados irmãos, bom dia. Vamos orar com a filha Débora. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo dia de hoje. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos reuniu virtualmente neste momento para estarmos louvando ao Senhor, para estarmos adorando o Teu santo nome, Sim, para aprendermos da Tua palavra. Senhor, nos abençoe. Abre os nossos corações e nossas mentes para entendermos aquilo que será passado para nós. Amém, Jesus. Para aplicarmos no nosso coração e com dedicação colocarmos no nosso dia a dia, Pai. Sim, Senhor. Nos auxilie nesse dia que temos pela frente, Senhor, que estejamos vivendo para agradar a Ti e para que o Teu nome seja santificado. Amém, Senhor. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Vamos ler nesse instante o texto de Abacuque, capítulo 3, versos 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Nós vemos aqui o profeta declarando a sua fé em Deus. E nesta fé, no Deus que é eterno, no Deus que é cheio de misericórdia e bondade para com aqueles que o amam. Nesta fé, Abacuque tinha a segurança de que poderia cantar louvores a Deus todos os dias da sua vida. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 37. Jesus, teu nome é santo, amável teu querer, louvor supremo e puro amor, queremos te render, poder e honra e glória a ti, nós vimos tributar. E com sincera devoção teu culto celebrar. Jesus, teu nome é santo, merece o nosso amor. És nosso Deus que está nos céus e nosso protetor. Incomparável é, Senhor, em tua compaixão. Quiseste para o mal vencer, fazer-te nosso irmão. Jesus, teu nome é santo, venceste sobre a cruz, o teu sofrer, o teu penar, a vida nos conduz. Glorificado estás nos céus, atento à adoração que vimos nós fiéis prestar com grato coração. Amém. Abramos agora as nossas Bíblias para o estudo que teremos nesta manhã. Em Jó, capítulo 19. Vamos abrir no livro de Jó, capítulo 19. Nós vamos ler
esse capítulo alternadamente. Jó, capítulo 19. Jó, embora sofrendo, sabe que o seu Redentor vive. Leiamos. Então respondeu Jó: Até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperaste, e não vos envergonhais de injuriar-me. Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se quereis engrandecer-vos contra mim, e me arguís pelo meu opróbrio, Sabei agora que Deus é que me oprimiu, e com a sua rede me cercou. eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou, e tirou-me da cabeça a coroa. Arruinou-me de todos os lados, e eu me vou, e arrancou-me a esperança como a uma árvore. Inflamou contra mim a sua ira, e me tem na conta de seu adversário. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda. Pôs longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem como estranho se apartam de mim. Os meus parentes me desampararam, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho, e vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Chamo o meu criado e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos da minha mãe. Até as crianças me desprezam e, querendo eu levantar-me, zombam de mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Por que me perseguis como Deus me persegue e não cessais de devorar a minha carne? Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro. Que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudades me desfalece o coração dentro de mim. Se disserdes, como o perseguiremos? E a causa deste mal se acha nele. Temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saberdes que há um juízo. Quando temos algo muito importante para a nossa vida, algo que não podemos ficar sem, às vezes dizemos, não posso perder isto de jeito algum. Aqui nós temos Jó. E Jó é apresentado para nós na Bíblia como o homem mais rico do Oriente, o homem mais próspero, tinha sido abençoado por Deus para ser o homem mais poderoso da sua época. Veja o que diz no capítulo 1, versos 1 a 3, sobre este homem. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas.
Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Imaginemos o drama desse homem, lendo todo esse capítulo e também o capítulo de número 2, nós vemos que, de repente, esse homem tão próspero, tão feliz, veio a perder tudo que tinha. Em um só dia, perdeu todos os seus bens e perdeu também os seus filhos. O capítulo 1 fala sobre isso. E quando nós vamos para o capítulo 2, nós vemos que ele perdeu também a saúde. Jó foi atacado de tumores da planta do seu pé ao alto da sua cabeça. Todo o seu corpo ficou em chagas. Sofria tanto que não podia mais ficar em sua casa, dormir no seu leito. Tinha que ficar fora de casa. Tinha que dormir ao relento. Ele, naquele sofrimento, procurava ter um pouco de alívio, raspando-se com caco de telha e se esfregando no chão. Tal era a dor daquelas feridas. Jó, com todo este sofrimento, menciona também outros que teve no capítulo 19, que nós vamos estar detendo para ver melhor. Jó, além destes sofrimentos, menciona outros no capítulo 19. Vamos ver o que ele diz no verso de número 13. Pôs longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartam de mim. Aqui ele fala sobre aquelas pessoas mais íntimas, as pessoas da sua família. E ele diz que essas pessoas agora se distanciaram dele. Quem eram elas? Os seus irmãos, irmãos de sangue, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, com quem esperava contar mais naquele momento mais triste da sua vida. Eles se distanciaram de Jó. Vejamos também o verso de número 14. Os meus parentes me desampararam e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus parentes, aquelas pessoas também íntimas dele, depois dos seus irmãos, tios, primos, sobrinhos, cunhados, estes também abandonaram Jó. Olha os versos de número 15 e 16. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho, e vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Chamo o meu criado e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. Agora ele fala sobre as suas servas, inclusive o seu criado, não só aqueles escravos comprados por seu dinheiro, mas também aquele criado em sua casa. Nós podemos pensar em um homem justo e íntegro, como era Jó aos olhos de Deus. Com certeza, era um homem também de amor e de respeito. Aqueles servos tinham um excelente senhor para cuidar deles, não simplesmente para ser servido por eles, mas para cuidar de suas vidas. Era um abrigo muito feliz viver na casa de Jó, com Jó trabalhando para aquele homem. Faz-nos lembrar dos servos de Salomão, como Salomão tratava os seus servos. A Bíblia fala que a rainha de Sabá veio de longe para conhecer a glória de Salomão e ouvir dos seus próprios lábios a sua sabedoria. E uma das coisas que deixou ela muito admirada foi a maneira como Salomão tratava os seus servos. E aqui Jó diz que até o seu criado não lhe atendia, ele tinha que clamar. Vejamos também o verso de número 17. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe.
Agora até a própria mulher ele menciona, aquela que era a sua metade, aquela que era como parte da sua carne. Nós sabemos que no casamento, uma pessoa que verdadeiramente considera o seu cônjuge e considera a aliança que fez no casamento com o seu cônjuge, tem o seu cônjuge em maior estima, porque é aquela pessoa com quem ele reparte toda a sua vida, mais que os filhos, inclusive. E Jó, como justo e íntegro, vivia desta forma para com aquela mulher. Ele vivia com todos da melhor forma possível para ser agradável. Agora, a mulher também sentia dificuldade para estar com Jó, e ele percebia isto no relacionamento dele, o que entristecia ainda mais o seu coração. Vejamos também o verso de número 18. Até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Até as crianças que são mais puras no seu juízo, na malícia, as crianças que têm dificuldade de desprezar pessoas que muitas vezes maltratam elas, pais que agem com brutalidade com seus filhos, como que esses filhos ainda continuam querendo bem os seus pais? Mas tal era o sofrimento de Jó, que até as crianças. Nós ficamos a pensar que as crianças também aprendem muito com os adultos. Quando elas veem adultos penalizados de indigentes, de pessoas que estão à margem da vida, elas se penalizam também. Mas quantos adultos que debocham, quantos adultos que zombam? Então a zombaria daquelas crianças, podemos pensar, estava em virtude do que elas estavam vivendo junto com os adultos que conviviam com Jó. Tudo isso aumentava ainda mais a dor no coração, na alma de Jó. Vejamos o verso de número 19, o que ele diz. Todos os meus amigos íntimos me abominam, até os que eu amava se tornaram contra mim. Os seus amigos, aqueles que nos momentos felizes da vida de Jó, nos momentos de festa, não precisava de um convite especial para se fazerem presentes. Mas agora, na hora que Jó mais precisava daqueles amigos, eles se foram. Uma pessoa, quando ela se vê sem ninguém, quando ela se vê abandonada por todos, a psicologia diz que ela está próxima de cometer um suicídio. Nós vemos Jó aguentando todo aquele sofrimento, vivenciando todos aqueles momentos de dores, não só no seu corpo, através daqueles tumores, mas mais ainda na sua alma, as feridas que iam sendo aumentadas pelas pessoas que iam desprezando a vida daquele homem tão extraordinário, mas que fora abatido de uma hora para outra, em uma situação tão terrível. Sabendo que Jó, falando de todas estas perdas, ele se queixava contra Deus. Vejamos o que ele diz no verso número 6 desse mesmo capítulo. Sabei agora que Deus é que me oprimiu e com a sua rede me cercou. Deus é quem me oprimiu. Jó, ele atribuía todos esses sofrimentos a Deus. Mas a história de Jó não diz que foi Satanás quem agiu para que Jó perdesse todos os seus bens e todos os seus filhos, inclusive a sua saúde? Sim, mas Jó não tratava com
Satanás. É importante nós atentarmos para isto na vida de Jó. Jó tratava com Deus, porque para Jó Deus é soberano. Não importa se este ou aquele o tinha agredido, ele sabia que tinha sido por permissão de Deus. Então ele trata com Deus. Num outro lugar ele diz para Deus: tu me feriste. Mas por que Jó dizia desta forma? Por que Jó falava assim? Porque Jó cria em Deus. Ateu que é ateu, ele não crê em Deus, ele não fala de Deus, ele não fica preocupado com as pessoas que creem em Deus, ele não sofre por aqueles que creem em Deus. Parece que os ateus que temos não são ateus de verdade, diante destas realidades, por não ter um comportamento assim. Vejamos, em tudo isso, o que Jó não perdeu, no meio de tantas perdas dolorosas, o que Jó não perdeu. Vejam os versos de número 23, vamos ler os versos de número 23 até o verso de número 27. Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que, com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo de minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro em mim. Existem dois tipos de fé. Uma é a fé mero assentimento intelectual, mero conhecimento intelectual. Tiago fala sobre esta fé no capítulo 1 de sua carta, verso 19. Crês tu que Deus é um só, fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Nessas palavras de Tiago, os demônios creem muito mais do que nós, que dizemos crer em Deus, a maioria de nós, porque falamos e não trememos, diante de tão grande realidade e majestade. Os demônios creem e tremem, mas isso não faz diferença para eles, isso não faz diferença para ninguém, esse mero conhecimento intelectual. Mas existe também a fé que é dom de Deus, é uma dádiva, é um presente de Deus. Deus coloca na vida da pessoa para ela confiar nele, e descansar nele, e se alegrar nele. Esta fé, ela está descrita em Romanos, capítulo 10, verso 17, onde Paulo diz: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas alguém pode dizer: mas Jó viveu milhares de anos antes de Cristo. Como que Jó tinha esta fé, dom de Deus, presente de Deus, dádiva de Deus, vivendo tão distante? É difícil de entendermos isto se nós não considerarmos a palavra de Deus sendo dada desde o Éden. Se nós voltarmos lá no jardim do Éden, nós vamos ver que Cristo já era apresentado lá. Quando Adão e Eva pecaram, eles fizeram roupas para cobrir a sua nudez. Deus não aceitou. Deus mesmo matou o animal, tirou a pele
e cobriu a nudez dos nossos primeiros pais. E quando ele fez isso, o sangue do animal foi derramado. E a Bíblia diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Depois nós vamos ver também Caim e Abel se aproximando para adorar a Deus e ofertando no altar. Abel traz da primícia do seu rebanho, Caim traz do fruto da sua terra. Alguns acham que Deus não aceitou a oferta de Caim porque ele pegou um fruto qualquer, ao passo que Abel pegou da primícia dos seus rebanhos. Outros acham que Abel se aproximou com sangue na sua oferta, e sangue de um cordeiro. Caim poderia também se apresentar com sangue de cordeiro, ainda que ele não tivesse, fosse tudo por conta de Abel, poderia negociar com Abel e comprar um cordeiro e oferecer ao Senhor. Mas vamos pensar que quando Deus, ele criou o povo de Israel, chamando Abraão para formar de Abraão o seu povo, para que do seu povo descendesse Cristo, fazendo promessas a Abraão, que em Abraão seria abençoada todas as famílias da terra. Nós podemos ver também ali já com Abraão o cordeiro, quando Deus pediu que ele entregasse o seu filho Isaque em holocausto. Abraão, ele vai ao monte designado por Deus, e o filho pergunta: pai, eis o cutelo, a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro? Abraão já adorava o Senhor com a morte do cordeiro, com o sangue do cordeiro sendo derramado no altar. Abraão responde para o filho: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. E quando Abraão está para imolar seu filho, uma voz do céu diz: Abraão, Abraão, não estenda a mão sobre o rapaz, porque agora sei que me atendes. Ali Abraão olha do lado e vê um cordeiro preso em um arbusto, pega aquele cordeiro e oferece em lugar de seu filho. Depois, quando a lei é instituída através de Moisés, o cordeiro é ordenado como oferta pelo perdão dos pecados. Em todo o Antigo Testamento, o cordeiro era oferecido em todas as gerações. O autor da carta aos Hebreus vai dizer que o sangue de um animal não pode perdoar pecados, mas ali estava a figura do Cordeiro de Deus. E naqueles corações que ofereciam aqueles sacrifícios crendo na promessa que Cristo viria como Cordeiro de Deus, seus pecados eram perdoados. Quando Jesus foi no Jordão para ser batizado por João, João, vendo Jesus, disse aos seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jó tinha conhecimento sobre Cristo, bastante conhecimento sobre Cristo. E nessas palavras de Jó, ele diz: quem me dera fosse agora escrita as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Ele não sabia que Deus se encarregaria de registrar essas palavras por todas as gerações. E aí então Jó diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Jó diz: porque eu sei que o meu Redentor vive. Jó tinha absoluta certeza.
Jó não tinha dúvidas que a morte para ele não era o fim, mas a passagem deste mundo para Deus. E Jó, ele fala também que o seu corpo, na sua pele, com os seus olhos, ele veria a Deus. Este e os demais textos das Sagradas Escrituras, formando o contexto desse texto, nós vemos que a Bíblia não fala de reencarnação, a pessoa ter vários corpos, mas a Bíblia fala de ressurreição. Você tem a sua impressão digital. Nunca ninguém teve a impressão digital sua, e nunca ninguém vai ter a sua impressão digital. Deus não cria em série. Você é exclusivo para Deus, eu sou exclusivo para Deus. Então, quando Jesus vir segunda vez, Ele vai ressuscitar aqueles que morreram crendo nele. Esteja como estiver. Foi cremado, a cinza foi lançada no mar, ou foi trucidado pelos peixes, ou pelas feras, ou simplesmente enterrado e virou pó. Às vezes nós perguntamos, mas como isto pode ser? Ficamos com dificuldade para aceitar a realidade da ressurreição desse corpo. Vejamos o que Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Vejamos nesta carta os versos de número 42 a 49. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 42 a 49. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Aqui nós vemos então Paulo falando deste corpo glorioso que nós teremos. Um corpo que é semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado o corpo natural e ressuscita corpo espiritual. Um corpo terreno agora vai ressuscitar um corpo celestial. Um corpo que não tem honra. Morreu, tem que enterrar logo, não pode demorar. Mas ressuscitará em um corpo de glória. Jó, ele cria nestas verdades de que Paulo fala. E Paulo falava do que havia recebido de Cristo Jesus diretamente. Paulo falava com experiência na sua vida cristã, da atuação de Deus transformando a sua vida, e todo verdadeiro crente tem uma transformação espiritual, tem uma transformação que Deus opera na sua alma, tanto que o verdadeiro cristão, o verdadeiro arrependido, o verdadeiro convertido, ele mostra nos seus atos. Se você ver um cristão dizendo que aceitou Jesus e nada aconteceu na sua vida,
você pode duvidar dele. Paul Washer chega a dizer numa mensagem que se alguém dissesse que um caminhão de muitas toneladas passou por cima dele e não fez nada, ele não acreditaria. Dizer que aceitou Cristo e nada mudou é para causar estranheza. As mudanças, elas são visíveis e grandiosas. O tempo vai mostrando na vida do verdadeiro crente. Por causa desta fé. Esta fé é dom de Deus para nós termos esta segurança e termos esta glória que começa aqui, tanto que vida eterna para os crentes, ela começa no dia da sua conversão. E ela não termina mais. E com a ressurreição, então, nós vamos poder estar com Jesus no céu, e com todos os seus anjos, e com todos os redimidos pelo sangue de Cristo. Era isto que Jó tinha de mais precioso na sua vida, e que não podia perder e não perdeu. Porque na verdade, aquele que dá esta fé, ele cuida para que nós possamos permanecer com ele. O apóstolo Paulo diz: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. E estou plenamente certo de que aquele que começou a obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E através desta obra divina de fé na vida das pessoas que, conhecendo sobre Deus, na pessoa de Cristo, se renderam a Ele, arrependidos dos seus pecados, confessando os seus pecados, desejando e pedindo para Jesus entrar em sua vida, para ser o seu Salvador e o seu Senhor. Essas pessoas, então, agora nesta fé, vão permanecer por Deus, até entrar no céu, com aquele corpo glorificado, para a felicidade eterna, para a glória eterna, e sobretudo, para eternamente glorificar o Deus que faz todas estas coisas. Lembrando agora as palavras de Martinho Lutero, quando estava sofrendo grande perseguição, quando estava sendo procurado para ser morto, protegido por amigos no castelo do rei, ele compôs o hino Castelo Forte é Nosso Deus, nesta mesma fé. E é interessante as últimas palavras desse hino: se temos de perder família, bens, prazer, se a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Seja com doença ou sem doença, um dia nós vamos morrer. Tenhamos pouco ou tenhamos muito nesse mundo, com a morte nós vamos perder tudo. O que Jó perdeu em vida, todos nós perdemos na morte. O que Jó não perdeu foi esta fé em Deus. E esta fé em Deus nós não podemos perder também. Deus abençoe o amado ouvinte, rica e poderosamente. Amém. Vamos cantar o hino de número 155, Castelo Forte é Nosso Deus. Castelo forte é nosso
se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Oremos ao Senhor. Querido Deus e nosso amado Pai, te louvamos, te engrandecemos por tua glória revelada a nós. Tu és o nosso Deus forte e poderoso, poderoso nas batalhas. E a batalha maior, nossa, é contra o nosso ego, contra Satanás e seus demônios. A nossa luta, diz a tua palavra, não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Nós te louvamos porque tu és o Senhor dos exércitos, para nos salvar, a começar do nosso próprio eu, para que vivamos para ti e por ti, por toda a eternidade, vencendo, Senhor Deus, as tribulações e tentações deste mundo e a própria morte, para um dia estarmos no céu com o Senhor. Te louvamos por esta fé dada a nós, que nos dá esta segurança e que nos leva a cantar diante de tantos problemas, dificuldades, tribulações desse mundo. Em Cristo Jesus, nós te agradecemos. Amém. Deus abençoe a todos, um bom dia e até a noite, se assim Deus nos permitir. Amém.